Fala, Diadema, tudo bem com vocês? Eu, Reginaldo Silva, estou aqui em mais um Dia de Cast, trazendo muita informação, muito conteúdo aqui da nossa cidade, trazendo tudo o que está acontecendo, as notícias, todos os eventos que acontecem. E nos últimos dias tivemos um evento grandioso, podemos chamar de evento, né? Que foi a eleição na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na nossa subseção de Diadema, que teve aí uma disputa muito acirrada, onde os candidatos promoveram aí as suas propostas de trabalho aí para o próximo triênio, né, que vai estar conduzindo aí os advogados aqui da nossa cidade. E hoje nós temos ele que foi reeleito aí com 678 votos, 60,86% dos votos válidos aqui na OAB de Diadema. Doutor Renato Figueiredo, seja muito bem-vindo. É uma honra poder contar aqui no Dia de Cast, o podcast da cidade de Diadema. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Reginaldo. Obrigado a você, telespectador aqui do Dia de Cast. E é um prazer estar aqui em meu nome, em nome da UAB. E estamos aqui para responder o que você me perguntar. É isso aí. E tem bastante pergunta, hein? A gente vai estar aí conduzindo todo esse programa. Até entendendo, porque às vezes muitos munícipes da cidade também falam, tá, para que serve, né, a Ordem dos Advogados de Diadema, qual a função, né, dentro da cidade, o que pode ajudar os munícipes, como que funciona tudo isso, e a gente vai estar desenrolando tudo isso aqui durante o programa, né? Então, agradecer aí a presença de todos vocês que estão aí nos acompanhando. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Se está curtindo esse bate-papo, curta, deixa o joinha aí, ative o sininho e compartilhe todo esse conteúdo aqui para todos aqueles que você acha que é importante estar sabendo o que está acontecendo aí na nossa cidade de Diadema. Antes de mais nada, eu gostaria que o doutor se apresentasse para o nosso público, falasse um pouquinho da sua carreira profissional, como que iniciou tudo isso. Pode voltar lá, a linha do túnel do tempo, né? Voltar lá atrás, até chegar aí na presidência da OAB, né? Que já teve um mandato e agora é reeleito. Então a gente costuma dizer assim, quando é reeleito, porque o negócio foi bom no primeiro, né? Então, contar um pouquinho aí da sua trajetória profissional para que todos possam aí conhecer o presidente eleito da OAB. Muito bom. Reginaldo, eu venho de um bairro muito humilde da Zona Sul da cidade de São Paulo. Eu sempre costumo dizer que eu venho lá da minha origem, né? Eu nasci no Capão Redondo e eu venho de lá. A minha família também é uma família humilde que veio de meu pai de Minas Gerais, minha mãe do Paraná, vieram também muito humilde, foram galgando, né, estudando, trabalhando, prestando concursos até chegar a um patamar em que o meu pai chegou. E eu não fui diferente, eu nasci naquela região. As pessoas que nascem naquela região, até por conta da ausência do Estado, eles têm, principalmente na minha época, eu estou falando de 53 anos atrás, né? Então eles têm tudo para dar errado. E graças a Deus, por força de família, por força de religião, meu pai conduziu eu e minhas irmãs com um braço bem forte, meu pai e minha mãe, e graças a Deus todos saíram bons filhos, todos profissionais, né? Eu comecei a minha faculdade, eu tinha 27 anos, a faculdade de Direito. Fui contabilista no passado, mas nunca gostei muito da área contábil. Eu gosto mesmo do direito e queria fazer direito. Mas a força do destino, o trabalho, a necessidade de estar trabalhando desde muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar vendendo sorvete, geladinho, essas coisas na feira com 12, 13 anos de idade. Eu já vendia isso para ter aquilo que não o que comer, porque Sim, minha sim. mãe nunca deixou isso. Mas para que eu tivesse o meu dinheiro, para que eu tivesse aí, que eu pudesse comprar as minhas coisas, então eu comecei. E fiz a faculdade de Direito, terminei a minha faculdade em 2003. Em 2004 eu já iniciei o meu escritório lá em Santo Amaro, na Américo Brasiliense. Fui militante na UAB de Santo Amaro como presidente das prerrogativas, comissão de ética, comissão da jovem advocacia. Então, eu sempre estive envolvido dentro da UAB para contribuir e colaborar com os advogados.
Em 2008 eu vim para Diadema, eu estive de 2000 até 2008 também, lá no gabinete do vereador Estima, à época, Uhum. em que eu exercia a chefia de gabinete lá. Mas depois eu desisti dessa linha, né, de trabalho político e fiquei só mesmo com o escritório na OAB, ajudando a ordem com os advogados. Em 2008, embora eu more na cidade desde 2004, na mesma residência até hoje, e eu até costumo dizer o seguinte, né? As pessoas falam, o forasteiro, né? E na verdade eu estou há 20 anos na mesma casa, no mesmo bairro, na mesma rua. Então eu já me sinto como se fosse Um um cidadão diademense. cidadão de Diadema já. Em 2008, então, eu trouxe o meu escritório para Diadema e hoje eu estou no The Office. E graças a Deus formei filhos aqui em Diadema, né? Os meus filhos estudaram na escola aqui em Diadema, nas escolas de Diadema. Então, hoje nós viemos com uma trajetória bem bacana. Quando eu cheguei em Diadema em 2008, eu já saindo de Santo Amaro, já acabei me envolvendo na UAB de Diadema também, porque eu sempre fui envolvido. E aqui eu participei de várias comissões também. Até que fui convidado a ser, em 2017, né, convidado para ser secretário-geral, depois fui vice-presidente, depois passei à presidência e, graças a Deus, a advocacia aprovou o nosso trabalho com 60,86% dos votos válidos. E nós vamos continuar, porque tem muito a ser feito, Sim, sim. né? E agora nós vamos aí com a reeleição, uma composição de uma chapa bacana também, plural, e agora nós vamos continuar o trabalho em prol da advocacia, que é o que a advocacia merece. Sim. E até entrando já no, né, na nosso bate-papo aqui, falando sobre a eleição, foi uma eleição bastante disputada, né? Eu não, falando a verdade, né? Eu nunca tinha acompanhado uma eleição da OAB, né? Nunca tinha me Uhum, uhum. aprofundado assim. E nos últimos dias aí a gente viu que foi uma eleição bastante disputada, né? A gente teve aí duas chapas, né? Se eu não me engano, Duas duas chapas, chapas, chapa um e isso, chapa chapa um e 2, chapa 2. né? E quais foram os principais desafios assim enfrentados nessa disputa que a gente sabe, a gente entende que acaba se tornando uma política ali, né? Sim, E sim. é busca de voto, é condução das propostas. Qual foi a principal, não digo nem assim enfrentamento, né? Mas os desafios assim durante essa campanha, doutor? Reginaldo, veja, durante a nossa gestão, nós fizemos um trabalho bastante acentuado para recuperar os equipamentos da advocacia. E qual foi, respondendo aí mais objetivamente a tua pergunta, os maiores desafios, o que nós enfrentamos? De verdade, é a desinformação. Eu e minha mulher, inclusive, gravei vídeos, tudo que eu estou te falando aqui não Sim, tenho nenhum problema em demonstrar. Eu fui bastante atacado e as inverdades, combater as inverdades, não só em público, como aquela inverdade que era falada no pessoal. Por exemplo, você tem um gabinete fechado dentro da UAB e você tranca esse gabinete e leva a chave desse gabinete. Uma inverdade. Existe sim um exemplo, né? Existe esse gabinete dentro da ordem. Porém, esse gabinete foi criado pelo Dr. Fernando Duque, que era o antigo presidente, para que a advocacia pudesse usar de que aspecto? Às vezes, a comissão de ética precisa atender um advogado de forma mais reservada, porque ele fica constrangido de ir lá e posicionar: olha, doutor, o juiz me representou só porque eu fiz uma pergunta e ele entendeu que não era para fazer, só porque eu pedi um protesto, entende? sim. Então, agora que eu levo a chave, que esse gabinete é trancado, isso é uma inverdade. Então, acho que os maiores desafios que eu enfrentei foram combater as inverdades. Sim. E eu entendo que na ordem a política de classe ela existe, mas ela não pode nem um pouquinho se assemelhar, sob minha ótica, à política partidária, Sim. que a gente vê os ataques, as falsidades, as mentiras. E eu acho que na ordem nós não podemos. Primeiro que é uma categoria somente de advogados, então quem vota ali apenas são advogados.
Trazer a desinformação para o advogado é subestimar a inteligência do advogado, esta é a minha visão, e eu jamais compactuo com esse tipo de atitude, de postura. E a campanha, ela precisa ser uma campanha correta, né? Não tem problemas ter a campanha, fazer aí, apresentar as suas propostas, projetos, até mesmo criticar projetos ou feitos do seu adversário que eventualmente ele não tenha realizado ou que ele realizou mal, isso é normal, faz Faz parte parte do do processo processo. democrático. Isso. O que não faz parte do processo democrático são os ataques, as inverdades. Isso não faz parte, não pode fazer assim. Da mesma forma que eu, quando falo para um advogado que eu entrego a carteira dele lá na OAB, falo: respeite o seu adversário, porque você está defendendo a tese do seu cliente e está defendendo, e ele está defendendo a tese do cliente dele, mas vocês são advogados, Sim. isso está na lei. Então, a mesma forma que eu sempre digo que precisa respeitar a advocacia, a campanha não pode ser diferente. E aí eu te pergunto também, né? Diante de todo esse cenário que se foi criado, né? Quais foram aquelas principais propostas, né, que a chapa, né, apresentou que fez com que adquirisse essa confiança dessa votação expressiva que você teve, né? 678 votos, 60,86%, né? Quais foram essas propostas que fizeram com que tivesse essa confiança na continuidade do trabalho de vocês? Eu acredito, Reginaldo, que na verdade foi uma continuidade. Quando nós assumimos a presidência da ordem, ali nós tínhamos uma OAB totalmente sucateada. E eu, como tenho uma visão bastante interessante em estar em locais agradáveis, eu penso que a advocacia merece também um local agradável. Então, eu comecei a fazer a nossa estrutura por bases, né, por pilares. Então, eu trabalhei a estrutura, melhoramento da estrutura, melhoramento dos nossos equipamentos, trazer um maior conforto e dignidade para a advocacia. E agora nós vamos utilizar tudo aquilo que nós fizemos. Então, as propostas que nós apresentamos, acolhimento e capacitação da jovem advocacia, mentoria reversa da jovem advocacia para com advogado mais experiente, como, por exemplo, o uso da inteligência artificial e os meios tecnológicos para que eu pudesse apresentar o meu trabalho. Todo advogado tem o direito de apresentar o trabalho dele, respeitando os limites éticos. Então, eu penso que essas propostas, trazer um letramento para as minorias, por exemplo, eu até vejo muitas pessoas falarem, tem um meme, né? Ah, eu apoio a pauta negra porque meu avô também era negro. Não, isso está errado. Então, mas está errado, e o advogado, às vezes a advogada, ela não tem essa compreensão. Ela diz isso até carinhosamente para apoiar a pauta, e na verdade é uma forma equivocada de demonstrar o Sim. apoio. Você pode demonstrar de outra forma. Então, eu peguei várias pautas, por exemplo, a advocacia pública. Nós sempre tivemos uma certa distância da advocacia pública, que são os procuradores, os defensores da assistência judiciária municipal, e eu nós vamos procurar nesse mandato trazer de volta a advocacia pública para nós, para que pudéssemos aí compartilhar o trabalho. Também tenho projetos para o advogado, aquele mais experiente, né? Não só a questão da mentoria reversa, em que nós vamos aí unir e integrar o jovem advogado com o advogado mais experiente, mas nós vamos também acolher e capacitar o advogado de mais experiência. É aquele advogado que vai no balcão, que ia no fórum e hoje não vai mais. Por quê? Porque os meios tecnológicos, a informatização, o PJE, o EPROC, ele veio para ficar. Eu sempre digo que a pandemia avançou 20 anos em nossa tecnologia, né, por conta da necessidade de você estar Sim, aí fazendo as reuniões, né, com os atendimentos virtuais. Então, eu penso que todo este conjunto
dos feitos realizados e feitos a serem realizados foi o que demonstrou que a advocacia aprovou o nosso trabalho na primeira gestão e depositou a confiança em nós para que nós pudéssemos continuar fazendo uma ótima gestão e não se decepcionarão, Sim. porque nós vamos continuar fazendo uma ótima gestão, até porque hoje eu tenho, tive na gestão passada e tenho o apoio de São Paulo, que é o Conselho OAB seccional, com o Dr. Leonardo Sica, que também teve uma votação expressiva, né, 116 mil votos. Então, nós hoje estamos altamente alinhados. Eu acredito que Diadema não... E ele acabou dando a continuidade, né, no mandato da doutora Patrícia Sim, também, né, sim. que apoia tudo isso. Então, na verdade, não é nem só uma continuidade. Ela Sim, está dentro da gestão exatamente. como conselheira federal Sim. agora, né? E agora ficou bom, porque Sim. ela vai levar os pleitos do Estado de São Paulo para o Conselho Federal. Sim. E essa representatividade, a gente também tinha uma certa deficiência. Tínhamos conselheiros bons lá, mas uma certa deficiência na voz. Uhum. Hoje não, hoje eu penso e eu deposito muita confiança nela, porque ela fez um bom trabalho aqui e vai fazer um bom trabalho lá também. Perfeito. Com certeza. Você comentou uma coisa sobre a jovem advocacia, né? E a gente vem acompanhando todo esse desenvolvimento tecnológico, né? A gente vê aí as inteligências artificiais, né? Os processos hoje, eles podem ser solucionados de uma forma mais rápida, né? Como que você enxerga o papel do jovem advogado, advogada, né? Vamos falar Sim. nos dois, né? E como que você enxerga isso, esse jovem chegando com tudo aí, juntamente com a tecnologia, porque a gente vê também que tem a antiga advocacia, que tem uma dificuldade maior de estar acompanhando tudo isso, né? Inclusive, eu particularmente, eu tenho algumas dificuldades na área de tecnologia, que se eu não tenho um suporte de uma pessoa que conheça, né? E normalmente é jovem, né? É jovem. No caso aqui é meu filho que me ajuda bastante, né? Mas aí a gente vê que tem esse não é um conflito, né? Mas podemos dizer um conflito de gerações, né? Dentro da ordem, né? Como que você enxerga aí a participação desses jovens em até estar ajudando esses advogados um pouco mais, não tão jovens, né? Não vamos falar antigos, né? Porque fica até indelicado. Mais experientes, vamos mais dizer assim. Advogados Ótimo, e advogados doutor. mais experientes. Ótimo, doutor. Bela colocação. Eu tenho 3 classes, né? O jovem advogado, e aí, na minha cabeça, não que isso aí é uma regra, Sim, mas é claro. uma regra do Renato. Advogado com até 5 anos, ele ainda é um jovem advogado. Advogado entre 5, 10, 12 anos, até 20 anos, é um advogado de meia experiência, de uma experiência um pouco mais avançada. Agora, os advogados que têm mais de 20 anos, aí eles já são advogados experientes. E a tecnologia, em relação ao advogado de hoje e à época, a minha época, por exemplo, de 2004 para hoje, tudo mudou. Muito, né? Avançou demais. E o papel do jovem advogado ele é muito importante. Nós precisamos trabalhar o jovem em 2 pilares bem objetivos. O primeiro é o acolhimento e capacitação deste jovem, porque eu tenho uma vivência de ter um contato com o juiz, de ter um contato com o cartório, de ir lá ver o processo no balcão. Isso é de uma forma mais acentuada. O jovem advogado, ele não tem essa experiência. Às vezes o jovem advogado, ele não consegue, e eu não diria que ele não é que ele não consegue, ele não saberia como se portar na frente de um juiz. Por quê? Na faculdade não se ensina como eu devo me portar numa audiência. Quais são aqueles... no caso do juizado especial, por exemplo, eu vou fazer um agravo de instrumento, tem que fazer na hora. Eu vou no trabalhista, eu não concordei com um determinado ponto, eu preciso constar os meus protestos. E assim sucessivamente. Então, a importância da jovem advocacia, primeiro, ela vem que nós precisamos acolher e capacitar. E falar, olha, a experiência mostra isto. E eu posso falar com a tranquilidade, eu tenho 3 jovens advogados no escritório que são praticamente filhos. 2 filhos e uma que eu considero como filha. E são jovens advogadas. E não são poucas as vezes em que eles fazem as peças, que eles fazem
tudo o que tem que ser feito lá e eu vou lá e dou o arremate final. E a importância do jovem advogado é mostrar para o advogado mais experiente como é que eu vou utilizar a tecnologia, os meios de comunicação, as redes sociais e até mesmo os sistemas informatizados para que o advogado mais experiente não fique para trás. E é muito importante isso. Só para te ter uma ideia, no meu tempo, eu começava a controlar os meus processos com fichinha. Então eu tinha lá a fichinha, tinha o nome, a letra. Hoje eu tenho um sistema, percebe? Follow-up, né? Você deixava lá tudo. Follow-up, exatamente, isso, os Vamos entregar a pagamentos. idade aqui, né? E era bem assim. Sim. Então, follow-up, nossa, eu usava demais isso aí. Eu sou meio do tempo antigo que até hoje eu uso muito papel. Eu faço Aqui, plenário de júri, exato, eu aqui, faço ó. plenário de júri, e quando eu vou para um plenário que eu tenho que falar 1h30 de sustentação oral, mais 1 hora de réplica, ou tréplica no caso, eu tenho que ter o papel para eu estudar, para eu fazer os meus riscos, para eu marcar, e é normal. Os jovens não, eles leem o texto tudo no computador, né? E é tudo, né? Então, Exato. assim, Bloco de notas. bloco de notas é fundamental a importância. Nós precisamos valorizar a jovem advocacia. Sim. Eu amo a jovem advocacia, eu fui um jovem advogado, e um dos pilares em que eu melhorei os equipamentos, e quando eu falo na primeira pessoa, mas eu falo da minha equipe, tá? Sim, claro. Principalmente a doutora Priscila, a doutora Flávia, que foram as duas diretoras que efetivamente trabalharam na minha gestão de 2022, 2024, para que tudo saísse como saiu. Então, a valorização da jovem, ela precisa da advocacia como um todo, mas a jovem, ela merece uma atenção mais acentuada, uma atenção especial, porque ele está começando a carreira. E olha só, Reginaldo, quando nós fizemos a reforma na casa, melhoramento dos equipamentos, foi para entregar para a jovem e para o advogado como todo, até o mais experiente, a possibilidade de ele exercer a profissão dele dignamente, sem estar em casa, porque às vezes a gente está em casa, tem filhos, tem o cachorro, tem a rotina de uma Sim, casa claro. normal, e ele vai para o cowork, por exemplo, da UAB, e lá ele pode ficar o dia todo trabalhando dentro do cowork sem problema nenhum e sem pagar nada. Ele vai atender o cliente dele lá na sala de reunião sem problema nenhum. Ele vai fazer audiência lá nas salas de audiência que nós temos, com câmera de TV, com microfone, também sem problemas nenhum, entendeu? Então, é acolhimento e Sim, capacitação. perfeito. Show de bola. Quando você fala, doutora Priscila, acredito que você esteja falando da doutora Priscila Dias Modesto, né? Que Exato. foi eleita juntamente à chapa como sua vice-presidente, né? Nessa gestão, ela foi né? vice-presidente e agora na reeleição, Sim. a doutora Priscila, ela passou a ser diretora conselheira. Ah, perfeito. Qual que é a importância da mulher hoje dentro da advocacia, Toda. né? Porque você vê aí que a mulher, ela tá ganhando espaço em todos os segmentos, né? E a gente vê que, e quando a mulher entra para fazer alguma coisa, a gente sabe que é muito melhor, né? Muito mais bem feito, Ela né? é Porque mais detalhista, ela é mais né? detalhista, Ela é mais exatamente. detalhista. Eu falo isso até pelo meu setor também, que é o setor Sim. condominial. A gente vê várias síndicas, várias empresárias do segmento condominial, e a gente vê que vem mudando muito o nosso segmento, né? E na advocacia, qual a importância da mulher dentro da advocacia? Eu entendo que a importância da mulher na advocacia ela é tudo. Primeiro que a mulher está chegando em patamares que ela já deveria estar há muito tempo. Isso, Há exato. muitos anos. Então, eu penso que eu sou fã das mulheres e da liderança das mulheres. Nessa gestão em que passou, que passou ainda não, né, porque ela se encerra 31 de dezembro de 2024, nós fizemos uma composição em nossa chapa de diretoria com 3 mulheres. E aí nós não tínhamos praticamente e não tivemos a atuação de uma diretora conselheira em nossa cidade, que é o elo de ligação entre a OAB São Paulo, seccional de São Paulo, com a OAB Diadema. Perfeito. Mas nós sempre tivemos 3 diretoras no comando. Nesta composição nova, continuamos a ter 3 diretoras dentro da nossa equipe. Então, só que agora eu tenho 3 diretores e 3 diretoras.
igualando as paridades. A diferença é que a doutora Priscila, muito competente, hoje não, na próxima gestão, ela vai atuar como diretora conselheira pela OAB São Paulo. Então, ela vai ser o elo de ligação e vai estar integrada à nossa diretoria, que é o elo de ligação entre a OAB São Paulo e a OAB Diadema. E o papel da advogada mulher? Ele é fundamental. Quando você tem, dentro da administração, dentro da sua gestão, presidindo as comissões, uma advogada no comando mulher, tudo sai melhor, né? Eu posso falar com a maior tranquilidade. Hoje eu sou diretor de uma faculdade e lá eu tenho todas as mulheres, só 2 homens. E nós estamos falando de 12 funcionários. E o comando lá é muito tranquilo. No meu escritório, eu tenho 2 homens e 3 mulheres. Na UAB, eu tenho 2 homens e 5 mulheres. Na minha casa, eu tenho 1 homem e 2 homens e 2 mulheres. Meu filho, tenho meu filho também. Então, assim, o papel da mulher na nossa vida, eu não diria só na ordem, não, mas eu acho que o papel da mulher na nossa vida ela é fundamental. E é muito interessante, né? A mulher ela tem uma sensibilidade e uma perspicácia muito grande, muito rápida, né? Eu hoje mandei um áudio para uma pessoa e aí falei, e a minha mulher lá do outro lado falou: ó, você falou uma palavra aí que não tá legal. E realmente, depois eu fui ouvir o áudio, não tá legal. Aí eu apaguei o áudio e falei: ó, falei uma palavra aqui que não tá dentro do contexto, né? Eu sou muito cauteloso com as palavras, porque para a pessoa não tirar aquilo que eu falo de um contexto, trazer de forma isolada e colocar principalmente por conta das fakes, das inverdades, né? A gente é uma pessoa pública. Quando você está no comando de uma instituição, precisa ser assim. Eu não posso falar o que quero, não devo falar o que quero, por mais que eu entenda que aquilo é o certo, né? Mas fica guardado para o Renato. Então, eu sou muito cauteloso com as palavras. E as mulheres, ela tem uma sensatez, uma perspicácia, um cuidado, né? Conosco, fantástico. Então, o papel, olha, sem nenhum tipo de dúvidas, ele é muito mais importante dentro de uma administração do que o papel de um homem. Perfeito, show de bola. E você aí que está nos acompanhando, né? Tá gostando aí de todo esse conteúdo? Não esqueça aí de estar se inscrevendo no nosso canal, curtindo aí, tá gostando do conteúdo? Curta aí a nossa página, né? Curta aí o nosso conteúdo, compartilhe com os amigos, com mais pessoas assistindo, entendendo como que funciona hoje aqui o tema importantíssimo, como que funciona a Ordem dos Advogados, né, do Brasil aqui na subseção em Diadema. Acho que isso são informações importantes para você, munícipe, que ainda não tinha esse conhecimento, para que você possa entender melhor o funcionamento, porque querendo ou não, né, faz parte da nossa vida, né? A nossa vida política, a nossa vida de relacionamentos aí dentro da cidade. Doutor, a gente vem passando aí agora, finalzinho do ano chegando, né? Nós tivemos eleições municipais na nossa cidade, vimos que o atual, né, governo não vai dar continuidade, né? Não, ao contrário da OAB, não foi reeleito para o próximo mandato, teve a troca aí no próximo mandato, e a gente vê que Diadema ainda enfrenta diversos problemas, né, sociais, problemas de segurança, né? Como que a OAB pode atuar juntamente aí com o poder público, né? Se existe essa possibilidade, eu estou até fazendo essa pergunta para até adquirir esse conhecimento também, juntamente com quem está aí nos assistindo. Como que a OAB atua para poder, em coletividade aí, de repente, com o poder público, para solução desses problemas aí de ordem de segurança, problemas sociais na cidade? Como que vocês atuam dessa forma? Olha só, a OAB ela tem um papel muito importante dentro da comunidade, dentro da sociedade, né? E no nosso caso aqui dentro do município, e ela pode trabalhar em parceria. Primeiro que a ordem ela tem o papel importante de não, garantir o acesso à justiça, garantir a defesa do direito à ampla defesa e contraditório, garantir que a democracia ela continue reinando, né, em nosso país e no município também. E eu penso que a OAB, ela, como um órgão importante, ela pode colaborar ajudando a fiscalizar
o governo, e não só a fiscalizar, mas contribuindo. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu por esses dias, de bastante repercussão aqui na Sim. cidade, que foram os dois incidentes ocorridos com o Banco Mercantil e com o Banco Santander, onde os bancos, por uma talvez displicência ou por uma negligência, deixou documentos dentro de sacos de lixo na rua, e esses documentos se espalharam pelo chão com assinaturas. Então a OAB ela foi noticiada, notificada, solicitaram a nossa intervenção, fizemos a intervenção devida, cobramos as autoridades. E aí eu falo de autoridades, Banco Central, Uhum. Polícia Civil, o próprio banco oficiamos. Assim é com a segurança, assim será com o legislativo, né? Eu penso o seguinte, Reginaldo, a OAB ela é apartidária, Sim. mas ela precisa conversar com todos os partidos do executivo, do legislativo e também conversar com o judiciário. Para quê? Só para proteger a advocacia? Também, também. Proteger a advocacia é especificamente proteger os direitos do exercício profissional do advogado. Né? Quando eu protejo a atuação do advogado, eu estou protegendo o munícipe. Quando eu não deixo que um executivo, ou mesmo um legislativo ou judiciário, não viole prerrogativas, eu estou protegendo o munícipe, que tem o seu direito de defesa, que tem o seu direito de contraditório. Então, quando eu protejo o advogado, eu protejo ele também. E a OAB ela tem condições de estar conversando com o poder público para que possamos juntos fazer aí um trabalho de seja conscientização, seja de busca, né? Por exemplo, eu recebi um comunicado recentemente de que nós precisaríamos de ter um cartório de registro de imóveis aqui na cidade a mais. Então, a OAB pode colaborar? Eu entendo que sim. Precisa ser feito um Sim. estudo, precisa ser verificada essa viabilidade, tem uma série de requisitos que nós precisamos, mas a OAB vai criar uma comissão especificamente para isso, verificando a existência dessa possibilidade, vamos colaborar com o município para que eventualmente tenha esse novo cartório de registro de imóveis. Então, é uma solicitação, não sei se isso é viável, não milito Uhum. na área do direito imobiliário, então não tenho esse conhecimento, Sim. mas nós vamos criar uma comissão com advogados de respeito, advogados experientes, e aí eu mesclo de novo a jovem advocacia que está militando na área do direito imobiliário com um advogado mais experiente, para fazer um estudo juntamente com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, com o próprio cartório que nós Sim, temos claro. instalado na cidade hoje, para viabilizar. É necessário, é possível, não é necessário, não é possível. Então, a OAB ela tem um papel fundamental dentro da cidade. E nesta gestão já tivemos uma conversa bastante acentuada com o prefeito, que é o atual Sim. prefeito, e na próxima gestão, nós também já estaremos conversando com o prefeito, já conversamos com a assessoria do prefeito eleito, para que a OAB possa ter o seu papel respeitoso e conversar de forma respeitosa, mas cobrar naquilo que realmente for necessário. Ajudar o Perfeito. município efetivamente. Não, perfeito. E a questão também é o diálogo, né? Acho que isso é Sim, fundamental até para promover aí, né, o que a sociedade espera num todo, né? Então, porque se você começa a abrir algum tipo de conflito, o negócio não anda, né? Fica ruim, né? o O diálogo é diálogo sempre é essencial. o melhor caminho. Sim. O conflito, ele nunca foi bom. É certo que às vezes a OAB precisa tomar algumas posições, e tomar posições não necessariamente é gerar o conflito. Né? O que eu sempre digo é o seguinte: você não pode estar tendencioso nem a um lado nem ao outro, mas você tem que estar na linha da legislação, da Constituição Federal, de garantir o acesso à justiça do munícipe, de garantir o direito de defesa do munícipe, porque quando eu garanto o direito ao exercício profissional do advogado, eu estou garantindo o direito de defesa ou mesmo de postular, né, Sim. para o munícipe.
Então, é de fundamental importância nós conversarmos. Reginaldo, eu tive uma dificuldade, só para te ter uma ideia, Sim. um desejo que nós temos lá na UAB é nós ter um terreno próprio para que nós possamos fazer uma construção. Eu demorei, por conta de diretor que fez postagens que não, na minha ótica, na ótica do Renato, não deveria ter feito, eu demorei 1 ano e meio para me aproximar dessa gestão. E é culpa deles? Não é culpa deles, é o que eu sempre falo. Às vezes, a falta de comunicação a gente não consegue chegar porque as pessoas que estão ao nosso lado se portam de forma tal que o camarada de lá acha que eu também penso da mesma forma. E eu enfrentei isso nessa administração. Até o momento em que a gente vai, né? Como é que é? A água mole em pedra dura, tanto Tanto bate bate até até que que fura. fura. E aí você vai batendo, vai com jeitinho, vai conversando. E graças a Deus, com mais ou menos 1 ano e 4 meses de gestão, tivemos a abertura de começar a conversar com o executivo municipal e o legislativo, e eles entenderam que o Renato, embora ele tenha as tuas posições, as minhas posições particulares, em que eu não exponho, por quê? Porque eu sou um gestor público de ordem. Então, eu tenho as minhas preferências, mas o advogado em que eu estou liderando a instituição, ele é lado A, lado B, lado C, lado meio, lado mais para um lado, mais Exatamente. para o outro, e eu sou o gestor de todos eles. Então, eu não posso deixar que o meu posicionamento, e vocês podem procurar à vontade, que não vão encontrar, porque o meu posicionamento é meu. Quem sabe do meu posicionamento são os meus filhos, é minha família, é minha mulher, eles sabem. Mas o meu posicionamento é meu. Eu não deixo transparecer porque eu entendo que a instituição não pode ter lado. E aí nós precisamos conversar com todo mundo. Então é fundamental a importância o papel da OAB contribuindo com o município. É. Eu te pergunto agora, até não sei se isso pode, tá? É uma coisa que eu anotei aqui e eu acho que é importante. A questão da educação jurídica, porque eu vejo assim, por exemplo, quando eu era criança, né, quase saiu aquele bordão, né? Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, não, é aqui em É. Diadema mesmo, né? Então, assim, quando eu era criança, eu via, por exemplo, o policial de farda, o bombeiro, e a gente fica olhando, assim, a gente ficava encantado. Hoje não tem mais isso, né? Mas a gente, na nossa época, era assim, nossa, eu quero ser Era uma policial, referência, era uma né? Era uma referência, né? referência. E hoje, por exemplo, de repente, para que novos jovens, né, que aí ainda não escolheu a sua profissão, né? Existe alguma possibilidade de uma educação jurídica, não estou falando de faculdade, né? De criar algum projeto para fazer, incentivar essa criança, esse jovem, né, que está ali indeciso naquilo que quer fazer ainda na vida, de repente a OAB criar uma comissão, ou se já existe, né, que passe para a gente, para que as pessoas tenham esse acesso à justiça, porque eu tenho um receio, porque a gente vê tantas coisas acontecendo no nosso país que muita gente fala, né, a justiça é cega, a justiça não é justa, né? Então, para a gente quebrar esses paradigmas negativos que já estão começando a existir, existe alguma ideia, de repente, de uma educação jurídica que aproxime esses jovens para que eles possam, de repente, se interessar pela advocacia? Eu, como educador, eu já sou professor não Sim, vamos falar de faculdade, mas eu vou trazer o contexto para dentro da tua pergunta. Eu, como educador, eu dou aula em direito penal na faculdade e hoje eu sou diretor de uma faculdade. Na condição de educador, eu defendo que a educação base ela é primordial para que nós possamos continuar a ter a existência de uma democracia. Hoje nós só estamos nesse podcast porque nós somos um país democrático. sim. Então nós não temos aí um controle dos meios de comunicação e é assim que deve ser, não pode ser diferente. É, qual o papel da OAB nessa gestão que nós vamos fomentar? Existe um programa que nós vamos incentivar, ele é um programa bem bacana que chama OAB Vai à Escola.
E o que que fala esse programa? A OAB ela vai criar uma comissão de educadores para que possa ir para as escolas municipais, juntamente aqui com o projeto do município, levar o quê? A educação jurídica. Legal. Olha, sabia que você tem direito ao acesso à justiça? Sabia que você tem direitos como consumidor? Sabia que você não pode praticar alguns atos porque, embora você não seja maior, não tenha maioridade penal, mas você responde pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pode ser recolhido a uma fundação casa? Olha, você sabia que o teu pai não pode lhe agredir e nem agredir a tua mãe porque é uma violência doméstica ou mesmo violência contra a mulher? Fundamental. Então, estes temas que eu entendo e respeito, porque nós estamos falando de matrizes disciplinares e matrizes curriculares que são instituídos aí pelos Consul, pelos colegiados, pelos núcleos docentes, que é o NDE, Núcleo Docente Estruturante. Eu entendo que com o programa OAB Vai à Escola, nós podemos sim contribuir em muito para que esse jovem, né, essa criança, esse jovem, o adolescente, ele possa ter uma compreensão melhor. E precisa ser assim, porque o nosso país está caminhando para um rumo muito perigoso no campo judicial. E eu faço uma crítica muito acirrada, com respeito, Sim, obviamente, claro. ao Supremo Tribunal Federal, que hoje deixou de ser, na minha visão, um tribunal estritamente legalista para avançar aí a uma questão de política. Para A ou para B, não importa, eu não vou nem Sim, entrar no sim. mérito das questões, mas eu penso que precisamos de ter jovens com conhecimento, com sabedoria, com opinião formada, que tenha a legalidade, a lei na sua mente. Olha, por que eu não posso fazer? Ou por que eu não devo fazer isso? Eu posso fazer? Você pode, mas você vai ter uma consequência. Eu posso matar? Você pode. A legislação penal ela não fala é vedado, é proibido matar. Não, ela fala se você matar, você vai ter uma consequência. Qual é a consequência? Pena privativa de liberdade de 6 a 20, de 12 a 30, depender da sua conduta. E às vezes até mais de 30, Sim, né? sim. Por conta do nosso Código Penal, quando tem Sim, reiterados sim. práticas de atos infracionais ou crimes. O ato infracional é um pouco diferente. Você pode praticar um ato infracional que é praticado pelos menores? Então, se praticar, você vai ter a consequência. Então, eu acho que essa educação do poder fazer e a sua consequência precisa estar mais Sim. claras nas bases. O famoso direitos e deveres, né, doutor? Famoso direitos e deveres. Então, e é na base que nós vamos implantar isso na Sim. cabeça do menor, do jovem, da criança, do jovem, do adolescente. E a UAB vai à escola, ela vai fomentar, ela vai incentivar este programa. Nós vamos, né, com esse programa, Isso é muito incentivar bom. e trazer aí uma educação para essa garotada aí que precisa. Isso é fundamental, né? Até porque a gente que trabalha também, né, no setor condominial, por exemplo, a gente vê as famosas assembleias de condomínio, onde todo mundo chega, às vezes, armado, né, literalmente falando, né, atacando, e muitas das pessoas ali que acabam falando, elas não sabem ali os seus direitos e deveres, as suas obrigações. É. Ah, eu tenho direito, tá, você tem o seu direito, mas você tem também o seu dever. E às vezes, iniciando isso lá da base, né, às vezes da criança ali, do adolescente, essa criança, esse adolescente, de repente muda até a cabeça do pai ali, né? Fala, ô Uhum. mãe, calma aí. Eu vi lá na escola, não é bem isso que a Não é senhora tá bem isso. falando, E as né? consequências, principalmente, Reginaldo. Às Sim, vezes, quando a gente. E você mencionou aí assembleias de sim, condomínios, né? sim, E você vê, não são poucas as vezes em que eu me deparo com situações de crimes contra a honra. Ocorridas aonde? Em assembleias. sim, E não precisa disso, não precisa ser assim. Eu posso ter um posicionamento divergente do teu, você pode ter um posicionamento divergente do meu, mas nós precisamos nos respeitar e nunca praticar crimes contra a honra, calúnia, difamação, sim, injúria e tudo mais. E aí é aí que a OAB vai entrar no garoto, porque
Só para você ter uma ideia, se houver um crime contra a honra e eu falo para o garoto, olha, se tiver crime contra a honra, por exemplo, de calúnia, cabe uma ação penal privada. Você pode ser condenado à pena restritiva de direitos e financeiramente você pode ter prejuízo no seu bolso. Percebe? Então, quando o garoto percebe isso, primeiro que ele vai crescer com esse Sim, pensamento. Eu penso dessa forma. acredito. E quando ele percebe que o seu papai, o titio, a mamãe ou alguém próximo, ó, não faça isso, porque isso pode dar problemas, vai gerar problemas. Talvez estaríamos aí contribuindo para um futuro melhor, né? Com Para certeza. um Vendo a nossa base, bem da né? nossa Que a gente base sempre. fala, como que vai ser o nosso futuro, né? Depende da gente, né? Depende As de ações nós. que vão ser tomadas agora. Sim, sim. Porque se a gente não fizer nada também, Uhum. né, ficar cobrar quando já passou a maioridade, só que até chegar à maioridade, ele cresceu no meio de um monte de confusão, ele já criou vícios, criou ali comportamentos, e aí a gente nunca vai melhorar, sempre Sim. vai, é perigoso piorar, né? Uhum, Então acho que uhum. é complicado isso, né? É, falando um pouquinho aqui sobre o futuro, né, da advocacia, né? Você já comentou algumas coisas aqui que eu acho importante, né? Mas a inteligência artificial hoje, né? Lá Tá em no alta, né? que está em alta, Tá a em gente alta. vê aí, ChatGPT, entre outros. até agora a Meta aqui no WhatsApp, né, ajuda a gente bastante no dia a dia, né? Às Sim. vezes você tá com a cabeça ali com várias coisas acontecendo, você fala, meu, eu vou ter que, né, me ajuda aqui. A inteligência artificial no dia a dia ali da advocacia, né? Como que você vê isso para os próximos. Antigamente a gente falava assim, né, Renato? Para os próximos 10 anos, 15 Uhum, anos. Como que uhum. você vê isso nos próximos 2 anos, no próximo triênio do seu mandato, né? Nos próximos 3 anos? Olha, a pergunta é bastante interessante e eu digo até o seguinte: a inteligência Sim, artificial, ela veio para ficar. Isso é um fato. Agora nós precisamos tomar cuidado com ela. E eu falo isso do meu mundo jurídico. sim, Por quê? Eu não posso utilizar a inteligência artificial como uma certeza absoluta, seja de mecanismo de defesa ou de mecanismo de pedido inicial para qualquer situação. Ela veio para colaborar. Então, por que eu digo isso? Nós precisamos tomar cuidado com a inteligência, e eu tenho observado o seguinte: algumas petições iniciais que são eminentemente vinculadas à inteligência artificial. Então, o camarada, ao invés de ele pegar o caso, ele estudar o caso, não, ele joga o caso na inteligência artificial, faça uma petição tal. Isso é o maior erro da vida. Né? Então, a inteligência artificial no nosso mundo jurídico, se nós não soubermos utilizar corretamente, nós vamos aí deixar a população perfeito. com um analfabetismo funcional maior, para não falar um emborrecimento da população, Sim, tá? Da advocacia. Então, o que eu sempre digo para a advocacia é: use a inteligência artificial com inteligência perfeito. humana. Sim, Porque a inteligência ela veio para te ajudar. Olha, eu tenho uma situação, um caso de crime de furto, por exemplo, ou crime de sonegação fiscal, eu vou usar a inteligência para buscar as bases para eu construir a minha defesa. Mas nunca posso deixar a inteligência trabalhar sozinha, porque a inteligência ela foi criada por uma mente humana. Então, ela está sendo alimentada com informações criadas por uma mente humana. E não o nosso mundo jurídico é diferente da matemática, que 2 mais 2 são 4. No mundo jurídico, depende da interpretação. isso. Então, a interpretação para mim é uma, para ti é outra. Para aquele que vai julgar é outra. Então, veio para ficar. Mas nós precisamos utilizar Tomar com bastante cuidado, né? muita razoabilidade, com muito cuidado, não, não tendo a inteligência artificial como verdade absoluta, porque não é. Né? Entendi. Porque cada caso é um caso. O seu caso, às vezes, o fato é muito parecido. Então, eu dou sempre o exemplo de matar, né? Eu dou nas aulas, inclusive, quando eu vou dar aula de direito penal. Matar alguém. Mas matar é cessar a vida de uma pessoa. Mas veja, eu tenho caminhos. Por que eu matei? Matei porque eu agi em legítima defesa? Matei porque eu estava no exercício regular do direito? Matei porque eu estava naquele momento em uma violenta emoção enorme?
Matei porque queria matar mesmo, porque o meu instinto é um instinto de matar, percebe? Então, Várias interpretações, né? exatamente, são situações, são casos em que eu vou ter que pegar aquele fato, aplicar a lei para aquele fato. Então, eu não posso. Violência doméstica está em alta. Ah, eu vou utilizar a violência doméstica da mesma forma para todos os casos? De jeito nenhum. Uma pode ser feminicídio, Sim. outro pode ser uma agressão contra a mulher, e a lei garante punições específicas para cada fato. Então eu tenho que tomar muito cuidado Sim. com a inteligência artificial, mas ela veio para ficar. Você citou agora a questão do feminicídio, né? Diadema, ela sempre, infelizmente, eu nasci e fui criado aqui na cidade, Diadema, ela sempre foi rotulada como uma cidade muito violenta, né? Lá nos anos de 1980, início dos 90, a gente sempre teve esse problema. E, querendo ou não, a gente ainda parece que carrega isso, né? Sim, Né? sim. Quando eu participo de vários eventos em vários locais, né? Pelo Brasil inteiro. Ah, você é de Diadema, né? São duas coisas. Você é de Diadema, lá do Denilson, né? Que como ele apresenta o programa esportivo, então ele sempre fala Aham, da nossa cidade. aham, aham. Então eles falam pelo Denilson, né? Por É, conta do. e também por essa questão lá dos anos 80, a questão da violência, né? E aí a Que gente tem inclusive foi nessa várias. época que teve o tolerância zero, não é tolerância zero, que é o fechamento dos bares às Ah, 11 foi, horas, né? foi Foi nessa época, né? a lei do Lei fechamento, seca. lei seca, né? Lei A lei de seca, isso. fechamento de bares, né? Exato. Acho que foi a vereadora Maridite, se eu não me Uhum. engano, que foi a autora da lei, né? E aí o que acontece? Hoje eu queria entender pela visão da OAB de Adema, né? Como que tá essa questão da violência na nossa cidade? Vocês vêm acompanhando os números, né? Isso diminuiu, porque a gente inclusive fizemos algumas entrevistas aqui com alguns candidatos a vereadores, e os da situação falava que diminuiu assim em quase 100%. Não existe violência na cidade. Os candidatos da oposição falou que aumentou 1000%. Então, assim, na visão imparcial da coisa, como que anda hoje essa questão da violência na nossa cidade, doutor? Reginaldo, a pergunta é bastante interessante e a OAB pode colaborar com isso? Sim, ela Sim, pode colaborar e eu sempre digo que ela colabora muito. É, vamos falar primeiro dessa questão da violência. Eu entendo que a violência ela não diminuiu e eu estou olhando com um olhar bastante sim, imparcial. imparcial. Isso é a sensação da população que mora em Diadema. É um problema fácil de se resolver? Não é. Não é. É muito difícil de se Que entra resolver. tudo, né? Questões Exatamente. Eu sociais, tudo. tenho, eu tenho as questões sociais, eu tenho a base na educação, eu tenho a ausência do Estado em algumas comunidades, eu tenho também a nossa legislação, que eu não reputo a legislação penal como ruim, mas eu reputo a legislação das execuções penais meio branda, então ela precisa ser melhorada. Agora, a OAB ela tem seus representantes dentro dos conselhos de segurança municipal, que são chamados os CONSEGs, do estadual e do Sim, sim. municipal também. E aí eu tenho lá, nós temos os representantes dentro do CONSEG. Para quê? Para ajudar as polícias, né? A Guarda Civil Metropolitana, que no guarda é a guarda aqui de Diadema, para que possa aí adotar e praticar políticas públicas dentro da segurança municipal com maior competência ou com maior Efetividade. efetividade, e a OAB ela pode contribuir nesta linha de raciocínio. E a gente tem aí os presidentes das comissões de segurança pública, comissão de direito militar, e todos eles participam do CONSEG. Eu tenho um representante dentro do CONSEG nomeado mesmo como representante da OAB dentro do CONSEG, assim como nós temos no Conselho Municipal do Meio Ambiente, assim como nós temos no Conselho Municipal do Idoso. Então, a OAB, ela, até por força de lei, ela está aí junto com os Conselhos de Segurança. Mas eu confesso a você, não melhorou, eu penso que não melhorou, Sim. mas não é um problema de fácil solução. É um problema bastante acentuado, bastante complicado, em que o poder público ele tem que trabalhar
respeitando a dignidade da pessoa, ele tem que trabalhar respeitando os direitos humanos. Por outro lado, ele tem que ser firme no cumprimento das leis. Então, não é fácil de solucionar. É, E a OAB vai ajudar neste sentido. até porque a solução também não é prender e criar presídio, Não né? necessariamente. A solução Não ela vem lá na necessariamente. base, né? Vem da Que é base. aquilo que a gente comentou É. agora há pouco, Sim, falando da educação jurídica, sim. levando lá a educação, Aham. né? Reforçando em todos os aspectos a questão da educação, a questão de geração de renda, Sim. estudo para tudo isso, né? Porque Aham. acho que isso você vai mitigando, né? Todos Você esses. vai mitigando Sim, e você vai equacionando. Tem muito a ser feito, né? Eu diria até que praticamente em 50% do estado está dessa forma. sim, A gente vai nas cidades do interior mais interioranas, ali até por conta da ausência de população, as pessoas de sim. forma mais humilde, é mais difícil, mas eu entendo que tem muito a ser feito nesse Não, nesse perfeito. contexto, nesse campo. Estamos chegando aí a quase o final do nosso programa, né? Agradecer a todos vocês aí que estão nos acompanhando, né? Você, empresário aqui na nossa cidade, caso queira estar aqui junto com a gente, comerciante local, líder comunitário, né? Um munícipe de Diadema que quer contar aí a sua história, né? Contar os desafios que você tem aí no seu bairro, entre em contato aqui com a gente no Diadecast, né, para que a gente possa estar trazendo você até aqui na nossa bancada e estar contando aí um pouco da sua história aqui no nosso programa, tá? Então, aproveitando também, não deixe de curtir aí, está gostando do conteúdo, compartilhe aí aos amigos, né, ao vizinho aí de porta. Se inscreva no nosso canal, que isso é muito importante também para nós, né? E vamos aí fazer com que o Dia de Cast seja o podcast da nossa cidade, aí levando muito conteúdo a todos vocês. Doutor Renato Figueiredo, foi uma honra mesmo contar com você aqui, né? Acho que é muito importante a gente esclarecer tudo o que acontece aqui na nossa cidade. O Dia de Cast, ele foi criado para isso, para que a gente é um programa que nem a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A partidária, a gente Sim, não sim, está aqui defendendo, levantando bandeira de ninguém, a gente quer levar sim. realmente a informação do que acontece aqui na nossa cidade e trazer essas lideranças locais, essas autoridades do nosso município. É importante para que o munícipe, né, entenda o que está acontecendo no dia a dia, que nem fizemos antes desse programa, entrevistamos vários candidatos para que facilite ali na hora da escolha Na do seu escolha do voto, isso candidato, é na muito escolha do seu importante. voto. Acho que isso é fundamental aí para a democracia, né? Processo democrático aí do nosso país, principalmente aqui da nossa cidade. E eu acho que a ideia é justamente essa, né? Levar todo esse conteúdo relevante para a sociedade diademens. Queria que você deixasse aí as suas considerações, né, os seus canais de comunicação, os canais da OAB, onde a gente pode estar encontrando aí o Dr. Renato Figueiredo. Fique à vontade, deixar alguma mensagem também, né, para o nosso público. Acho que isso é fundamental. Bom, primeiro eu quero agradecer o Diadecast por abrir esse espaço, não só a minha pessoa, que hoje é gestor da Ordem, mas para a própria Ordem. Hoje eu estou aqui representando a OAB. E parabéns pelo trabalho. Eu acho que o trabalho da imprensa ela é de fundamental importância. Nós não podemos calar a imprensa jamais, e principalmente quando a imprensa se propõe a fazer algo muito sério. Eu defendo muito uma imprensa séria, uma imprensa responsável, mas que ela tenha liberdade para trazer a informação do jeito que ela é. Então, eu quero agradecer. A população de Diadema, você que está nos assistindo, a OAB está com as portas abertas para qualquer necessidade em que a população se sentir necessitada. Pode procurar lá dentro da Ordem mesmo, a Marli, as nossas colaboradoras. Pode enviar o e-mail para diadema@oab.sp.org.br. Pode nos procurar nas redes sociais, que é o OAB Diadema, ou até mesmo nas minhas redes sociais, no meu Instagram, é @RenatoFigueiredo_, ou mesmo no Facebook, Renato Figueiredo. Nós teremos com absoluta certeza, nós iremos lhe ajudar a atender dentro daquilo que for possível. E eu gostaria de deixar uma mensagem para todos aqueles que o munícipe da cidade. Vamos respeitar
mais as pessoas. Vamos tratar as pessoas com educação. Vamos combater a desinformação. Vamos buscar, né? O dia que você tem dúvida, puxa, eu tenho dúvida, não vamos. Eu olhei uma notícia qualquer que veio encaminhado por WhatsApp. Vamos buscar a fonte, vamos ver se isso é verdade antes de eu sair disseminando. Até porque é crime. Sim. Se eu dou seguimento a uma desinformação, eu também estou cometendo crime. Então, o maior recado que eu deixo hoje para a população, para minha advocacia, é tratar as pessoas com respeito, dignidade e urbanidade. Isso. Obrigado, doutor Renato. Obrigado a você que está aí nos acompanhando e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo episódio do DiadeCast, o podcast da cidade de Diadema. Até lá, pessoal.